Me parece que os cientistas, por todos aqueles motivos que eu mencionei no vídeo anterior sobre o trabalho do professor, não estão conseguindo tempo para fazer divulgação científica com a intensidade que os novos tempos exigem, ocupando as plataformas em que as pessoas realmente estão. Então, há muitos saberes de altíssima qualidade em todos os campos do conhecimento, nas humanas, nas exatas, nas biológicas, que estão sendo produzidos nas universidades, estão sendo ensinados na pós-graduação, mas que não chegam diretamente ao grande público. Ou chegam deturpados, muito simplificados, ou chegam a partir de fontes de segunda ou de terceira mão. E é uma produção que circula entre os próprios cientistas. É um material que é lido, às vezes, apenas pelos orientandos, ou são reflexões sobre temas contemporâneos feitas com alunos para ilustrar algum conteúdo dentro de sala de aula, mas que ficam restritos à comunidade universitária. E é uma pena, porque, de novo, há muita coisa boa. A ciência não para. Por natureza, a ciência é dinâmica. O que hoje é considerado cientificamente comprovado, amanhã pode ser derrubado por alguma teoria. Algum pesquisador pode descobrir alguma outra coisa, criar um novo paradigma, e a ciência é assim mesmo. Não há dogmas, há hipóteses, há teorias que são permanentemente testadas, aplicadas, criticadas, melhoradas, criticadas de novo, derrubadas, refeitas, recriadas, e isso em todas as áreas. Mas uma das consequências da relativa ausência de cientistas nas redes sociais, ou da presença ainda tímida de pesquisadores nessa comunicação direta com as pessoas na internet, inclusive aqui pelo YouTube, ou mesmo, às vezes, para usar a palavra com clareza, a rejeição de parte significativa de cientistas pelas redes sociais, até porque a gente percebe, com razão, que rede social é um terreno hostil para o pensamento científico. O pessoal parece que não quer aprender, quer brigar, quer provar que está certo. As pessoas dão mais valor à opinião, a meme, enquanto nós, pesquisadores, estamos muito mais preocupados em investigar com calma. Imagina, 4 anos para produzir uma tese, uma conclusão sobre um problema que às vezes começou lá no mestrado, que às vezes começou lá na iniciação científica, então assim, há 6, 10 anos. Ou então, quando já se é um cientista, um professor universitário pesquisador com doutorado, que tem o seu próprio projeto de pesquisa, às vezes a gente demora 2, 3 anos para ter resultados relevantes, que valem a pena serem publicados. Olha a diferença entre uma opinião instantânea de rede social, baseada no que se lê em qualquer lugar, e uma conclusão estudada, testada, revisada. E é claro, esse tempo dedicado à busca por uma resposta científica para um problema é o nosso trabalho. E é ótimo, precisa de tempo mesmo para descobrir alguma coisa relevante com fundamento, com embasamento. Mas a questão é que não há espaços vazios. Esse quase silêncio da maioria dos acadêmicos nas redes sociais, são poucas as exceções, tem como resultado direto a ascensão de uma legião de charlatões que, em vez de passar o tempo estudando, pesquisando, refletindo com calma, dedicam seu tempo às redes sociais, comentando a queima-roupa, se autopromovendo, produzindo e compartilhando seus preconceitos que abusam da boa-fé das pessoas, sobretudo dos jovens que estão em busca de referências, jovens que buscam informação nas redes sociais. E aí, como os acadêmicos estão ausentes, os charlatões começam a envenenar o ambiente com uma oratória anti-acadêmica, anticientífica, obscurantista, fundamentalista, repleta de preconceitos do senso comum, reproduzindo coisas que já foram superadas há anos, repetindo equívocos que já foram resolvidos, instigando o medo ou a raiva de autores clássicos, instigando a rejeição à academia, o ódio ao conhecimento, à ciência e mesmo à universidade,
o lugar onde não conseguiram convencer ninguém, pessoal mais crítico, e isso num país como o nosso, com baixíssimas taxas de formação universitária. É mais ou menos uma coisa de 1 a cada 10 adultos brasileiros tem ensino superior. Segundo órgãos internacionais, o ideal seria no mínimo 30% da população. Pelo menos 1/3 da população. Aqui é 1/10. Muita gente entra e não conclui. Então é preciso ficar claro. Universidade, academia são sinônimos de ciência. A universidade é o lugar em que os cientistas fazem ciência, é onde eles trabalham, onde os professores universitários pesquisam. Então, muito do pensamento anti-acadêmico é um pensamento simplesmente anticientífico. É um pessoal que, em geral, não tem experiência com a academia, ou que não teve uma boa experiência, talvez por ter tido um ensino de má qualidade, sem pesquisa, e aí passa a negar a academia, a ciência, o conhecimento científico, para impor as suas opiniões. E muitas vezes os seus preconceitos facilmente verificáveis no senso comum. A palavra é obscurantismo, anti-acadêmico, anticientífico, que acha um horror ter regras para pensar, ter métodos para pensar, porque acha que qualquer coisa que ele pensar vale, que qualquer opinião que ele tem vale mais do que uma teoria científica, que se ele acha da sua cabeça que a teoria psicanalítica do inconsciente é uma bobagem, que isso não existe, pronto, essa teoria não vale nada. Freud e Jung são bobagens. Se ele viu naqueles guias historicamente incorretos da história do Brasil que aquele personagem histórico é um mocinho e aquele outro é um vilão, a explicação mais complexa de historiadores acadêmicos, que analisam o contexto, as sutilezas, não vale nada. O meme é que tá certo. Olha, é claro que todo mundo tem o direito de dizer o que quiser. Mas isso não significa que você tem que levar a sério qualquer coisa que qualquer um diz. Tem que avaliar, tem muito biruta. E o objetivo claro de tudo isso? Desqualificar a ciência para se autoqualificar, para dizer que a sua opinião é mais importante, mais confiável e mais séria do que a pesquisa e a reflexão acadêmica. É arrebanhar adeptos que passam a consumir essas opiniões e deixam de ser críticos, porque passam a acreditar, com esses charlatões, que pensar é crer em uma noção, é defender alguma coisa com unhas e dentes, é atacar outra coisa, é ofender o outro. A gente vê isso nas redes sociais. Tem gente que já começa uma contra-argumentação xingando. Então isso deixa de ser conhecimento e vira alguma coisa parecida com uma guerra santa irracional, ou com aquela briga infantil de moleque, cospe aqui, é a sua mãe. E aí vira doutrina de fundamentalista de cabeça fechada. Eles acostumam a combater o conhecimento, que é o contrário da academia, onde aprender é investigar, é ser curioso, é discernir, é aprender métodos para refinar o pensamento e saber avaliar os indicadores que fazem com que aquela informação se mostre fundamentada. Então eles confundem crítica, que é indispensável, com todas as ideias, com ofensa, que é sempre inútil. Em vez de um encontro, eles geram um acidente que não gera conhecimento. Então, por causa da ausência de pesquisadores acadêmicos nas redes sociais, levando as suas pesquisas para o YouTube, por exemplo, os charlatões que agem com desenvoltura nesse campo desenvolveram uma prática muito traiçoeira. Eles miram os maus aspectos da academia, e às vezes têm razão, há muitos problemas mesmo, principalmente no Brasil, mas traiçoeiramente eles desconsideram os bons aspectos. Não sei se por ignorância, não sei se eles realmente ignoram o que se faz na universidade, mas enfim, é como se a universidade, a pesquisa acadêmica e a ciência fossem um defeito na universidade. Um erro. E eles, com as suas opiniões, é que estão certos. Olha o ponto. Num país de altíssimo nível de analfabetismo funcional, não é nem mais taxa de pessoas com ensino superior, é analfabetismo funcional. Tem gente pregando contra a ciência, contra a pesquisa, contra a universidade, contra o professor. E nem é uma crítica como o Ivan Illich propôs, em nome da liberdade do conhecimento.
Eu fiz um vídeo sobre isso, eu coloco o link no final. Mas é um preconceito obscurantista. Me parece que fruto de uma mágoa de quem prega a rejeição a um saber que enxerga uma fraude e é capaz de descobrir um senso comum com um método verificável. E por isso é uma ameaça ao charlatanismo. E aí, para se apresentar como alternativa aos saberes acadêmicos, eles copiam justamente os defeitos das universidades, e não as qualidades. Copiam os grupinhos se defendendo, copiam as máfias, copiam o argumento de autoridade meio às avessas. Porque o argumento de autoridade é assim: está certo porque eu sou doutor. Eu já escrevi um texto criticando isso, eu vou colocar aqui no link na descrição. E o argumento de autoridade às avessas é aquele que, para desqualificar um pensamento científico, diz assim: isso é acadêmico, não vale nada, descolado da realidade. E ao desqualificar a ciência, a universidade, e ao se apresentar como o herói anti-acadêmico, ele se autoqualifica diante os simpatizantes ingênuos, que também não tiveram essa experiência com pesquisa, estão ávidos por uma referência mais fácil, que não exige muita reflexão e que ensina mais a xingar do que a pensar. Então é um populismo bem obscurantista. E o objetivo dos charlatões, que como não são levados a sério nos centros de pesquisa, não é porque não são titulados, é porque o seu trabalho não tem fundamento, não tem sustentação, não tem qualidade. Mas como eles não têm essa experiência, como os seus preconceitos não têm qualidade para serem publicados em revistas acadêmicas, eles dizem que essas revistas acadêmicas não prestam para nada, que estão censurando o seu texto, e na verdade não é censura, ele não foi publicado porque o texto é ruim. Mas esses charlatões, que não deixam de ser velhacos e pragmáticos, a gente tem que admitir, eles descobriram que na lógica das redes sociais é possível se auto-intitular, atribuir a si mesmo uma competência que quem entende do assunto não reconhece, e de tanto repetir, aparecer e ser recomendado por gente que também não entende do assunto, eles acabam consagrados, dentro de um círculo de não especialistas, como um grande nome em alguma área, mas, de novo, por pessoas que não entendem nada do assunto. O Pierre Bourdieu tem um bom texto discutindo esse problema. Eu devo fazer um vídeo sobre isso. E aí o charlatão, para se defender da curiosidade e do questionamento acadêmico, cria um exército de defensores, de repetidores, que, é claro, em vez de verificar a procedência ou não dos preconceitos do charlatão, em vez de conferir se aquilo que o charlatão diz é verdade ou não, eles passam simplesmente a defendê-lo incondicionalmente. Em vez de ter compromisso com as ideias e com conhecimento, passam a ter compromisso com a defesa do charlatão. E xingam. É o que eles têm. E é claro que isso também tem a ver com um equívoco que vem dos odiadores do charlatão, que, em vez de se concentrar na crítica às ideias, concentram-se na ofensa à pessoa. De certa forma, eles repetem os adoradores do charlatão. Mas isso é o contrário de conhecimento, que é sempre crítico. Um autor importante se realiza quando as suas ideias são criticadas, quando as suas ideias são relevantes o bastante para provocarem críticas, porque ideias irrelevantes devem ser simplesmente desprezadas. Talvez o pessoal não perceba claramente que o objetivo central do charlatanismo é ganhar dinheiro, ganhar prestígio, no caso dos mais vaidosos. Como não são professores contratados por uma instituição reconhecidamente comprometida com a geração do conhecimento, como não são cientistas que têm um salário para financiar as suas pesquisas, não são pesquisadores profissionais que têm independência para pensar o que é importante, em vez de fazer sensacionalismo, como não são pesquisadores que têm acesso a recursos para pesquisa, e como não conseguem vencer pela competência, tá aí o mito da meritocracia, eles se aproveitam da boa vontade, da inocência e do desejo de aprender dos jovens para ganhar dinheiro, vendendo a sua opinião, de alguma forma, através de redes sociais, de forma escandalosa, polêmica. Aí xingam, o pessoal aplaude, fazem um show de horrores.
é o sensacionalismo substituindo a reflexão. O que a princípio, tá bom, ok, todos têm direito à opinião e a sensacionalismo em uma sociedade democrática como a nossa. Circo sempre fez sucesso. A questão é quando o público confunde opinião com informação. Eu fiz um vídeo sobre isso, vou colocar na descrição. Mas o pior, quando o público confunde opinião com ciência. Ou pior ainda, crença com ciência. Então a gente vê que o charlatão é aquele que faz da confusão, da distorção e da disseminação de seus preconceitos a sua renda. É aquele que faz sensacionalismo, faz uma previsão apocalíptica, como um cartomante. Aí o pessoal fica com medo, aquela previsão nunca vira realidade, mas o pessoal se esquece fácil e continua a financiá-lo porque o que ele diz parece verossímil. Lembrando que a verossimilhança, curiosamente, tem mais a ver com a ficção do que com a realidade. Ninguém aceita um livro ou um roteiro em que as coisas não colam. A história e a realidade são muito mais instáveis. Eu sempre defendo que é importante discutir conceitos, ideias, tipos, mas não pessoas. Cada um tem a sua história, cada um tem um drama, e todos devem ser respeitados. A minha crítica é universal. Eu critico um determinado comportamento. E outra, eu sempre prefiro oferecer os instrumentos de crítica para que as pessoas, a partir desses instrumentos, tenham condições, elas mesmas, de analisarem o mundo e construírem as suas próprias conclusões. Eu não quero pensar pelo outro, e nem que os outros pensem através de mim. Eu também não vejo com bons olhos essa história de formador de opinião. Quem deve formar opinião são as próprias pessoas. Ninguém pensa por ninguém. Me parece muito mais interessante explicar a ferramenta e dizer: use essa ferramenta para pensar e veja o que você descobre. Se a ferramenta ajudar você a descobrir coisas que você não percebia, beleza. Se não ajudar, ok. Há outras ferramentas que podem ser úteis. A crítica deve ser direcionada às ideias e não às pessoas. E o objetivo é produzir conhecimento e não reproduzir preconceitos. Insisto, o charlatão não tem compromisso com o conhecimento. O seu compromisso é com dinheiro. Quando ele percebe que disseminar um preconceito dá dinheiro, ele faz. Como esse vídeo ficou muito grande, o próximo vídeo vai tratar exclusivamente disso. Algumas dicas para identificar um charlatão. Vale a pena ver e comente por lá, sem fulanizar, sem personificar. Debate de conceitos e ideias.